comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. O livro Memórias de Sargentos de Milícias se passa no Rio de Janeiro, na era do Tempo do Rei, em que Dom João VI era o imperador do Brasil. A história começa falando a história de Maria da Hortaliça e Leonardo Pataca, em que eles estão vindo de um navio de Lisboa e desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Eles são namorados, namoram e logo depois ela já engravida, o que leva a um casamento, né? E logo depois que a criança nascer, há o batismo da criança, uma festa de batismo, em que a comadre, que será a madrinha da criança, é a parteira que trouxe o Leonardinho ao mundo, e o compadre, que é o padrinho da criança, vai ser o barbeiro, que são dois personagens muito importantes na história. A história pula para quando o Leonardo filho já tem 7 anos e Leonardo Pataca descobre que Maria da Hortaliça o traía constantemente, e por isso ele expulsa de casa e ela volta para Portugal com um capitão que era um dos casos dela. E Leonardo resolve abandonar o filho porque ele já não era muito apegado à criança. Deixou o Leonardinho com o compadre. O compadre não tinha mais ninguém no mundo e se apegou muito ao Leonardinho. E ele dava a liberdade que a criança queria, ele deixava a criança fazer tudo porque ele gostava muito da criança, então ele era meio cego por ela. Mas mesmo assim decidiu que a criança deveria ser padre, deveria seguir a vocação do padroado. A história volta para Leonardo Pataca, que ele já está longe do Rio de Janeiro, e ele está apaixonado por uma cigana, só que essa cigana não é fiel a ele, nem leva a sério o relacionamento. Então ele resolve recorrer a feitiçarias para conseguir a fidelidade da cigana. E durante uma dessas práticas, para conseguir a cigana de volta, o Major Vidigal encontra ele e o caboclo, que é como se fosse o regente da cerimônia, e ele não concorda. E ele começa a açoitar, a chicotear eles. O Major Vidigal é uma espécie de polícia que existe ali naquela região e é a única autoridade ali presente. E o Major Vidigal leva o Leonardo para a casa de guarda, onde ele fica por um tempo. Voltando para Leonardinho, ele passa a sua primeira noite fora, porque ele decide percorrer a Via Sacra junto com os amigos, e ele passa a noite no acampamento cigano, mas logo de manhã ele pede para voltar para casa. A comadre é descrita no livro como uma mulher gorda, baixa, saloia, grossa e ingênua, que gosta muito de ir à missa e se ocupa de parteira. Ela que vai auxiliar a tirar Leonardo Pataca da prisão. Leonardo Pataca estava na prisão e na prisão havia o el-rei, que é um tipo de administrador do local, e também tinha o tenente-coronel. Esse tenente-coronel tem um filho que tirou a virgindade de uma moça, o que gerou uma confusão. E a comadre ajudou a apartar, a apaziguar essa situação. Então o tenente-coronel deve um favor à comadre. E a comadre vai até ele e lembra ele do caso e pede para ele soltar Leonardo Pataca. Ele fala com o el-rei e consegue a liberdade do Leonardo. O barbeiro, ele tinha condições financeiras relativamente boas, porque ele era uma espécie de sangrador, que era um tipo de médico, e ele ia nos navios ajudando as pessoas que precisavam de cuidados. Em um desses navios ele conheceu um capitão que no seu leito de morte juntou todas as suas economias e queria dar para sua filha como uma herança, e pediu para que o barbeiro fizesse isso. Mas ele nunca chegou a procurar a herdeira e ficou com toda a herança, todo o dinheiro que o capitão tinha deixado. O padre também tinha muita dificuldade em ensinar o Leonardinho a ler e escrever, porque ele era um menino muito atentado e ele não conseguia ensinar. E então, por isso, ele mandou o menino para a escola e
nesse capítulo relata que o menino tinha muita energia e ele ficava sempre fazendo besteira, bagunça, e na época era a época da palmatória e que ele apanhava o dia inteiro porque ele sempre aprontava muito. Após 2 anos na escola, Leonardo Filho ainda não conseguia ler nem escrever direito. E a certo tempo ele passou a começar a ir sozinho para a escola e descobriu a arte de faltar aula. Nesse tempo de faltar aula, ele começou a caminhar pela Sé. E nessa caminhada encontrou com um amigo que passou a ser amigo, um sacristão, que era um coroinha da igreja. Aí ele se torna bastante amigos e queria também ir para a igreja, porque lá ia ter vantagem. Ele não ia para a escola, ia em todas as festas, ia vagabundear, literalmente. Ele descobre um modo de vagabundear, indo para a igreja. Aí ele chega em casa, fala para o compadre que queria entrar para a educação religiosa. O padre fica logo animado, porque é o que ele queria, o compadre. Aí o compadre vai falar com o reverendo chefe, mestre das cerimônias, e o reverendo recebe ele bem. Ele passa a trabalhar na igreja. No primeiro dia ele faz um excelente trabalho, mas depois ele começa a fazer um atrito e mexeu com a vizinha. Essa vizinha, eles são um atrito, o compadre e ele contra a vizinha. E ele resolve fazer uma brincadeira macabra com ela. Ele taca fumaça de incenso na cara dela. E ela vai contar isso pro reverendo. O reverendo repreende ele. E o Leonardo Filho começa a querer fazer um plano de vingança para os dois. Ele descobre que o reverendo tem um relacionamento com uma cigana, o que é proibido dentro da religião, da sociedade eclesiástica. Aí ele trama um plano, revela o relacionamento dele com a cigana e o reverendo sai de cena. Depois dessa, humilhação total. Passado um tempo, o compadre fica visitando várias vezes Dona Maria, que é uma personagem gorda, rica e velha, que tinha uma sobrinha chamada Luizinha, do qual ele fica apaixonado, Leonardo Filho. Então, Leonardo Filho passa a pensar, pô, é uma garota feia, mas que atrai a curiosidade dele. Ele passou a amá-la. Nesse tempo que ele passa a visitar a Dona Maria, ele se encontra no dia do Espírito Santo, que é um dia comemorativo na cidade. E nesse dia também, à noite, tem a dia do fogo no campo fogo de artifício. Ele chama a Dona Maria e a Luizinha para ir para lá. Dona Maria vai ao lado do compadre, com os braços dados, e a caminho onde ocorria o evento do fogo de artifício, no campo, o compadre vai ao lado da Dona Maria, de braço dado, e Leonardo Filho e ao lado de Luizinha, só que como ela era todo tímido, não sabia como fazer, qual braço que usava para dar o apoio à garota, eles vão sozinhos, colados assim, igual soldados. Literalmente. Chegando no campo, eles encontram várias famílias já conversando, sentadas no gramado, esperando o fogo de artifício à noite. Anoitece, começa a sessão de fogo de artifício. Todo mundo fica extremamente apreensivo. E a Luizinha começa a agarrar o braço dele, abraçar eles, e tanta apreensão, adrenalina que ela sentia pelo fogo de artifício, que ela nunca tinha visto. Aí acaba, o Leonardo fica mais apaixonado por ela, eles voltam para casa, só que dessa vez de braço, caminhando, ao invés de andar igual o soldado. Chegando em casa, passa o dia e Dona Maria passa um tempo, Dona Maria envelhece mais e Luizinha acaba tendo Dona Maria faz ela ter um casamento arranjado com José Manuel, que de acordo com eles ouviram falar dele, era um fofoqueiro, mau caráter, tudo de ruim. Aí o compadre, percebendo o amor do Leonardo pela Luizinha, faz de tudo para impressionar a Dona Maria. Que no final consegue, ele consegue falar para ela que José Manuel é um cara de mau caráter, mau partido, etc. Passa um tempo, Leonardo Filho pergunta a ela diretamente se ela queria ficar com ele e a narração não diz se ela diz sim ou não, apenas continua a história. A terceira parte do livro inicia-se quando Chiquinha, que era filha da comadre, estava casada com Leonardo Pataca e engravidou.
Quando começam os primeiros sintomas, ele e a comadre começam os preparativos, um mundo infinito em torno disso. Satisfaz com o nascimento de uma menina, pois sua experiência com o menino não o fez feliz, porém ele começa a discutir com o Chiquinha a respeito do nome da menina. O capítulo Trama narra a ocupação da comadre como parteira, pois era muito procurada pelos seus dons de descobrir o sexo do bebê, o dia em que nasceria e também o seu gênio. Comadre também tratava muito da relação entre Leonardo e Luizinha e a disputa que viria de José Manuel, qual ela atacou para Dona Maria, dizendo que ele tinha raptado uma garota no Oratório de Pedra, e Dona Maria acreditou na história. Dona Maria preocupou-se com a história que tinha acreditado e preocupou em proteger Luizinha, para ela não ser a próxima vítima de José Manuel. Na hora, José Manuel apareceu na frente das duas, o que fez comadre ficar com medo de Dona Maria contar a história e ele acabar desmentindo. Elas se despediram e então Dona Maria foi até José Fernandes e despejou sobre ele todos os fatos. Nisso, José Manuel começou a pensar quem poderia ter armado essa história. Por quem tinha armado essa história, José Manuel procurou um mestre de reza. O mestre de reza decide ajudá-lo e inicia seu trabalho numa das visitas à casa de Dona Maria, no qual ele comenta o caso do Oratório de Pedra e ele deixa claro que não foi José Manuel responsável pelo caso, mas também não diz quem foi, e surge uma dúvida na cabeça de Dona Maria. Com todo o transtorno, o compadre adoece e a comadre tenta tratá-lo com uma das suas técnicas, mas não adianta. Então ela chama um médico, visita eles, só que a comadre não gostava disso, ela falava pílulas de médico e que não adiantavam nada, e que realmente o que aconteceu foi ele falecer. Dona Maria e comadre acham um testamento de que Leonardo herdara tudo de seu padrinho. Só que como ele ainda era menor, quem ficou responsável pela herança e também por ele foi seu pai. Mas Leonardo sentia-se desconfortável na casa dele. Então, comadre, sabendo disso, decidiu ir morar com Leonardo na casa do pai dele. Leonardo sentia-se desconfortável na casa dele. Então, comadre, sabendo disso, decidiu ir morar com Leonardo na casa do pai dele. Amenizou as intrigas, principalmente as que aconteciam entre o afilhado e a madrasta. E comadre sempre ficava em fogo cruzado, sem saber quem apoiar. Um dia, Leonardo não encontrou a madrasta em casa, teve que aguentar algumas horas de conversa com Dona Maria. Chiquinha, percebendo tudo, começou a alfinetar Leonardo. E nisso começou uma discussão muito grande, a qual ela citou até a origem de Leonardo, da mãe e o pai, até que o pai viu e colocou Leonardo para fora de casa. Quando a comadre ficou sabendo desse caso, ela foi desesperada atrás de Leonardo, que tinha fugido, que estava lá na região dos Cajueiros. Na região dos Cajueiros, onde Leonardo estava, tinha corrido até lá, ele sentou nas pedras e ele já nem estava mais pensando na sua briga em casa, e estava com a cabeça em Luizinha e José Manuel. Aí nisso ele viu uma roda cheia de jovens. Nessa rodinha, Leonardo reconheceu Tomás, um antigo colega cristão seu. E nisso, Tomás apresentou ele ao pessoal e ele ficou encantado com uma menina chamada Vidinha, que era morena, de olhos claros. Aí ele foi andando com o pessoal da rodinha até a casa da família. E lá ele conheceu as duas irmãs mais velhas, e no total da família eram 3 primos e 3 primas, contando com Leonardo já. E aí ficava um quadro perfeito, um quadro amoroso perfeito. O problema é que Leonardo e outros 2 primos disputavam a mesma menina, que era a Vidinha. Então havia um desequilíbrio. Ele foi contar a Dona Maria do sumiço de Leonardo, e Dona Maria começou a falar mal do Leonardo, jogando tudo contra a comadre. E nisso o mestre de reza apareceu e ele estava esclarecendo toda a história, que José Manuel não era o culpado. Então Dona Maria ficou sabendo de toda a verdade. Comadre não soube nem se explicar, então ela falou que quem ela viu no Oratório de Pedra era alguém parecido com José Manuel, que na verdade não era ele. Aí tá, depois volta pra parte de Leonardo, que tá lá intrigado com os 2 irmãos que também queriam a Vidinha, e
E nisso, todo mundo começa a ficar incomodado com isso. E aí, um dos primos viu o Leonardo abraçado com a Vidinha. E aí começa toda uma intriga, assim, eles não estavam gostando mais de Leonardo lá. Aí, depois, ele é expulso da casa e acaba que ele encontra a comadre ali em frente. E aí ela conta que José Manuel já tá com Luizinha e que José Manuel tava se beneficiando muito de estar com ela. E aí, mas o Leonardo tá, mesmo fora da casa, continua apaixonado por Vidinha. Na terceira parte, o Major encontra Leonardo e começa a questionar e o leva sem nenhuma explicação. A quarta parte do livro começa com o Major levando o Leonardo pra cadeia. E Leonardo tá de olho pra ver se arranja alguma oportunidade de fugir, mas o Major não quer deixar isso acontecer. Então eles estão caminhando, aí do nada acontece uma pequena confusão. Aí Leonardo escapa, quando o Major desvia o olhar por um segundo, e vai correndo pra casa de Vidinha. Aí o Major fica nervoso e vai procurar Leonardo por toda parte dos seus granadeiros. Só que não acha, e o Major fica com orgulho ferido e jura vingança. Aí, quando a comadre soube da fuga de Leonardo, ela vai correndo na casa de Vidinha falar com ele. Aí fala pra ele, larga de ser vagabundo, arranja um emprego. Aqui, eu já arranjei uma ocupação pra você. Ela arranja uma ocupação pra ele na Uxúria Real. Aí Leonardo vai trabalhar na Uxúria Real e tal. Aí ele tá gostando muito do trabalho e tá passando cada vez menos tempo com Vidinha em casa. Aí no trabalho, mais uma vez, a herança amorosa de Leonardo, do pai dele, o pega de surpresa e ele se vê apaixonado por uma jovem. Mas acontece que essa jovem era esposa de um Toma Largura. Toma Largura era um dos servos do rei, como eram chamados eles. Aí um dia, o Leonardo tá levando um caldo para a jovem, que ele estava apaixonado, e Toma Largura vê ele. Aí ele fica nervoso com o Leonardo, aí ele resolve partir para cima de Leonardo, aí acontece aquela confusão toda, e no final das contas Leonardo é demitido. Aí Leonardo fica lá triste, demitido, aí vai pra casa de Vidinha falar o que aconteceu. Aí Vidinha fica nervosa com ele, fala como você pode fazer isso, aí vai tirar satisfação com a jovem do caldo. Aí ele vai seguindo ela até o Uxúria Real. Mas quando ele chega no pátio da Uxúria Real, o Major tá esperando por ele. Aí agora não tinha escapatória. Aí Vidinha vai, sobe e vai falar com a jovem. Aí já chega lá xingando, ofendendo a jovem de tudo quanto é jeito, com várias palavras de baixo calão. Aí o Toma Largura escuta aquilo tudo, aquela confusão, resolve ver o que tá acontecendo. Aí ele encontra Vidinha xingando sua esposa. Aí ele fica meio estranho assim, não entende o que está acontecendo, mas depois ele se sente meio atraído pela Vidinha. Aí a Vidinha vai embora, ele rebola um plano para poder conquistar a Vidinha e se vingar de Leonardo ao mesmo tempo. Aí quando a Vidinha volta para casa, vê que Leonardo sumiu. Aí todo mundo fica preocupado com ele, mas ninguém sabe o que aconteceu com ele. Aí tá, passa um tempo e o Toma Largura já estava frequentando a casa de Vidinha. Todo mundo gostava dele e tal. Já era um amigo muito íntimo da família. Então a família resolve fazer uma festa pra ele, que nem a festa que ela conhecera Leonardo. Aí eles estão fazendo a festa e o Toma Largura começa a encher a cara, porque ele tinha problema com bebida, aí ele começa a ficar meio doido. Aí o Major vê aquela confusão toda do Toma Largura maluco e manda um dos seus granadeiros segurar o Toma Largura. Aí o granadeiro vai para o Toma Largura e, pra surpresa de todos, o granadeiro é Leonardo. Aí o livro conta como ele se tornou granadeiro. Que quando o Major encontrou ele lá na Uxúria Real, já quis tornar dele um granadeiro. Aí conta, em uma das suas missões, que os granadeiros tinham que impedir que a festa fosse assaltada, que tinha que manter o controle da festa. Aí Leonardo fala, não vai acontecer nada aqui não, vocês podem ir que eu fico aqui. Aí ele dispensou os outros granadeiros e entrou para se divertir dentro da festa. Aí quando o Major viu que Leonardo estava faltando, ele já pensou que tinha alguma coisa. Aí ele foi até a festa, tirou Leonardo de lá. Aí Leonardo se sentiu humilhado e depois disso ele começou a sofrer bullying dos outros granadeiros. Isso deixava ele meio mal, ele não gostava disso. Mas aí vai seguindo. Então, em outra missão deles, Leonardo é obrigado a entrar de penetra no batizado da filha do pai dele, para capturar um homem chamado Teotônio. Então, ele entra na festa, assim, de penetra, e começa a falar com o Teotônio dentro da festa. Aí eles estavam conversando e Leonardo simpatiza muito com o Teotônio. Aí ele resolve contar os planos do Major pra ele, ó. Eu vim aqui pra te prender, não sei o que, o Major tá te esperando lá fora,
melhor você dar um jeito de fugir. Aí Teotônio se disfarça de corcunda e passa pelo Major, o Major nem o reconhece. Aí eles estão lá na festa, ele falando pra Major que não conseguiu e tal. Mas aí acontece uma coisa inesperada. Um amigo de Leonardo que estava na festa, que presenciou tudo, foi parabenizá-lo pela ação de ter ajudado Teotônio a fugir. Aí o Major, muito esperto, quando viu aquilo, prendeu o Leonardo. Então o comadre vai até a casa do Major pra pedir pra ele soltar Leonardo. Só que o Major não quer soltar Leonardo de jeito nenhum. Agora que ele tinha pegado Leonardo, não queria soltar. Ela vai pedir ajuda pra Dona Maria. Aí Dona Maria fala que conhecia uma mulher por quem o Major era muito apaixonado, que era Maria Regalada. Aí ela conversa com Maria Regalada, pede ajuda pra ela. Ela topa ajudar a comadre. Aí ela vai até a casa do Major, as três vão até a casa do Major. Elas começam a conversar com ele, pedir pra ele soltar Leonardo. Só que ele não quer fazer isso ainda. Mas aí Maria Regalada daquele jeito lá, seduz ele um pouco. Aí ele solta Leonardo. Então, aí chegando em casa, voltando pra casa já com o Leonardo solto, Dona Maria recebe a notícia que José Manuel morreu. José Manuel era o marido de Luizinho. E Luizinho era uma das primeiras paixões de Leonardo na infância. Aí ela recebe a notícia que José Manuel morreu. Aí todos vão pro enterro, Luizinha chora. Não chorou porque gostava dele, mas chora. Aí depois do enterro, Leonardo chega lá pra falar com todo mundo. Aí vê Luizinha chorando, ele já com farda de sargento. Aí ele começa a falar com o Luizinha, todo se surpreende que ele tá com um sargento, ele fica a noite inteira conversando com o Luizinha. Aí depois de um tempo, ele e o Luizinha já começam a namorar, todo mundo fica feliz e eles querem se casar. O problema é que um sargento não podia se casar. Aí Dona Maria dá um jeito, aí ela resolve falar com o Major de novo pra promover ele pra ele poder se casar com o Luizinha. Aí ele vai falar com o Major. E pra surpresa dela, o Major tá morando junto com Maria Regalada. Aí como o Major já tava feliz, não tinha por que não liberar a promoção pra Leonardo. Aí ele promove a sargento de milícia. Aí ele fica livre pra se casar com o Luizinho. Enfim. Eu vou falar sobre as semelhanças e diferenças de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Memórias de um Sargento de Milícias. Uma semelhança entre os dois é o tempo cronológico existente nas duas. É marcado por dias, meses e anos. E também tem o tempo psicológico. A semelhança é o personagem não idealizado. Eles, nos dois, apresentam que os dois cometem erros. Em Sargento de Milícias, outra semelhança é que critica a ordem e a desordem do Brasil. E em Memórias Póstumas tem a valorização do dinheiro. A diferença entre os dois livros é que em Sargento de Milícias ele relata a classe baixa e em Memórias Póstumas de Brás Cubas ele relata a elite, a classe rica. E a outra diferença é que em Sargento de Milícias ele é narrado em terceira pessoa e em Brás Cubas ele é narrado em primeira pessoa. O livro Iracema, de José de Alencar, conta a história de Iracema, uma índia da tribo dos Tabajara, filha do pajé Araquém, que se apaixona por Martim, um português colonizador. Só que esse amor é proibido porque ela é virgem de Tupã, ou seja, ela faz parte de uma tradição, de um ritual da tribo onde só a virgem de Tupã, pode preparar uma bebida que vai dar sorte pros guerreiros durante uma batalha. Só que ela, aí para poder viver esse amor proibido, ela foge com Martim. E eles fogem com o Poti, o amigo de Martim. Só que durante a fuga, a tribo dela encontra eles. Aí eles começam a batalhar e ela batalha contra a própria tribo dela. Aí depois disso, eles conseguem fugir. Mesmo assim, chegam na praia e ficam vivendo numa cabana lá. Eles são felizes durante um tempo. Aí ela conta pra ele que estava grávida, o que deixa ele também mais feliz. E aí Martim ele consegue entrar na tribo dos Potiguara. E para poder lutar lá, ele tem que estar sempre saindo para poder lutar as batalhas da tribo. E aí Iracema começa a se sentir muito sozinha, ela fica triste, ela lembra do que ela fez com a tribo dela, ela fica se sentindo mal por ter traído eles e vai entrando em depressão. Aí ela dá à luz ao Moacir, filho da Dor, e Martim só chega a tempo de ver o bebê nascer e ela morrer. Depois disso, Martim
não tem mais motivo para ficar aqui no Brasil, ele vai para Portugal com o filho dele, mas promete voltar, o que ele faz depois de algum tempo. E é isso. Aí agora comparando os dois livros, apesar dos dois terem sido escritos na época do romantismo, eles têm muitas diferenças. Porque Iracema, por exemplo, ela é a heroína idealizada, a mãe de idealizada, virgem, intocada, enquanto Leonardinho, o protagonista do Sargento de Milícias, não. Ele é o anti-herói, ele é o primeiro malandro da literatura brasileira. Ele vive se metendo em confusões e não tem um objetivo de vida. Além disso, em Iracema, o cenário, que é a natureza, é descrito de forma formidável, tudo bonito, lindo. Já no Sargento de Milícias, não, porque Manuel quis dar um toque realista no livro e caracterizou as ruas do jeito que elas são de verdade. Vou falar agora sobre semelhanças e diferenças da obra Sargento de Milícias. O livro ele é cortado em partes, por capítulos, de curta duração. E tem uma obra, um artista, que se chama O Mulato, de Alice Azevedo, que ele comporta gêneros como o preconceito, o negro e algumas críticas. Isso faz com que o naturalismo teve começo por essa obra de Alice de Azevedo. As características e semelhanças do naturalismo são a linguagem simples e a diferença são o gênero científico exagerado, que fez com que os homens fossem como se fossem objetos, críticas sobre crime, tara,